Fala, meus queridos, tudo jóia? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Que estejam em casa. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo diferente, né, de tudo que já aconteceu. E aí a gente precisa, nesse tempo, ter discernimento, ter disciplina, principalmente, para cumprir o que a gente tem que fazer para minimizar os impactos dessa pandemia na parte do conhecimento, certo? Então, assim, eu espero que vocês cumpram o papel. Qualquer dúvida, a gente está aqui, a gente está junto nessa, tá certo? É uma coisa nova para vocês, mas é para a gente também, beleza? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho de calorímetro, tá certo? Que era algo que a gente iria fazer nas aulas presenciais, mas agora nessa parte virtual, tá certo? Então, vamos embora. Os primeiros objetivos é compreender o que é um calorímetro e qual é a sua utilidade, tá certo? E em seguida, como é que calcula o calor específico de materiais, tá certo? Vamos lá, vejam só. Primeira coisa, o que é calor, né? Calor é energia trocada entre dois corpos com temperaturas diferentes, tá certo? Aí eu coloquei aqui para vocês se ligarem esse gifzinho aqui, opa, voltando. Corpo mais quente doa calor para o corpo mais frio. No final das contas, eles ficam em equilíbrio térmico, tá certo? O que acontece? A gente diz que um sistema é chamado de isolado quando a soma das quantidades de calor dá zero. Ou seja, no caso dessa gifzinha aqui de cima, eu tenho um corpo quente que doa calor para o corpo frio. Esse processo aqui, quando eu somar a quantidade de calor que o corpo quente doou com a quantidade de calor que o corpo frio recebeu, tem que dar zero. Se isso acontecer, a gente diz que o sistema foi isolado, tá certo? Então, um doou calor, o outro recebeu todo o calor que o primeiro doou. Isso é um sistema termicamente isolado, tá bom? Matematicamente, isso aqui se traduz em Q1 mais Q2, tá? Somou todos os calores e vai dar zero, tranquilo? Aí veja bem, a gente tem alguns tipos de calor para variar a temperatura, para mudar estado físico e tudo mais. No caso nosso aqui é para mudar temperatura. Então, a gente mencionou lá no aquecimento da água que a água era o elemento que tinha maior calor específico. O que é calor específico, né? Qual é a relação que o calor específico tem com a questão de temperatura? Aí eu coloquei aqui, ó, corpos que possuem maior calor específico necessitam de maior quantidade de calor. Então, por isso que eu demoro muito para aquecer a água, muito mais que um metal, por exemplo. Isso quer dizer que o calor específico do metal é menor que o da água, beleza? A equaçãozinha a gente tem aqui, ó, que é igual a mc delta T. O que é o delta T? O delta T é variação de temperatura, tá certo? O Czinho, esse aqui é o calor específico, que é o que a gente vai ver daqui a pouco no videozinho, como é que a gente vai calcular. E M é a massa, tranquilo? Q, quantidade de calor. Então essa equação aqui serve toda vez que a gente estiver falando de troca de calor sem mudar estado físico, tá certo? Outro detalhe, isso aqui, essa quantidade de calor mc∆T, esse calor específico aqui, ó, é para materiais, então cobre, chumbo, alumínio, ferro. Então, se eu estiver falando de material, eu vou falar de calor específico, tá bom? Lembre, não varia estado físico, varia só temperatura, tá? Tem o calorímetro, né? Mas o que é o calorímetro? O calorímetro é um recipiente. Mas esse recipiente, observe o seguinte, ó, esse recipiente aqui, ele é de isopor, ó, tá certo? Mas por que ele é de isopor? Poderia ser qualquer outro material mal condutor de calor. Por que ele é de isopor? Por que não é de metal, por exemplo? Porque o objetivo aqui é
esse calor, vamos imaginar que eu coloque alguma coisa aqui que seja muito quente. Então o calor vai querer sair do recipiente, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque esse isopor aqui, esse material, é um mau condutor de calor. Então o que acontece? Ele dificulta, esse calorímetro dificulta a troca de calor com o meio externo. Tranquilo? Já aqui, ó, eu tenho alumínio ou cobre. Qualquer metal, qualquer material bom condutor de calor, você pode colocar aqui. Por quê? Porque o calor que esse camarada doar para o metal vai transmitir e vai chegar até esse aqui, ó. Eu não preciso ter o toque dos dois corpos para ver troca de calor. Por quê? Porque o calorímetro, ele facilita a troca de calor entre os corpos que estão dentro dele, tá certo? Bom, para calorímetros, como o calorímetro é um recipiente, a gente não vai falar de calor específico, tá bom? A gente vai falar de capacidade térmica, que é esse Czão aqui, ó. Então, o que é capacidade térmica? Nada mais é do que a multiplicação da massa do calorímetro pelo calor específico. Esse calor específico é do material que constitui o recipiente, tá bom? Então, eu tenho um recipiente de cobre, aí eu vou pegar o calor específico do cobre, vou multiplicar pela massa e vou chegar no calor específico, ou na capacidade térmica. Então, o que acontece? A equação, essa equação aqui, ó, C igual a mc delta T, vira essa, ó. No lugar do mc, entra o Czão, tá certo? Aí, veja bem, a partir de agora, vocês vão para esse QR Codezinho aqui, ó, escaneia aí, ver a experiência e depois vocês vão preencher a ficha de relatório, tá certo? Que eu vou disponibilizar aqui para vocês, beleza? Valeu, meus queridos, aproveitem, tirem dúvida, tá certo? Vou estar à disposição de vocês.